Deus. Tá frio de novo hoje, né? Vamos ver se dá jeito aí essa obra aí, né? Se a gente pelo menos tivesse um controle que a gente, hoje está frio, vamos esquentar um pouquinho, né? Mas enfim, Deus sabe. Então que a gente possa, né, aproveitar essa semana aí para estar junto com o Senhor. Vou estar viajando, né? Essa semana toda trabalho aí, mas semana que vem estamos aí de volta. Eu queria compartilhar uma palavra hoje, assim. Eu tenho, todas as vezes que eu tenho vindo aqui, né, essas últimas vezes que eu compartilhei, são palavras muito parecidas, né? Creio que é algo que Deus está falando comigo esse ano, e não creio ser só comigo, né, com cada um de nós aqui. E hoje eu vou continuar, né, mais ou menos esse mesmo tema aí. E eu queria primeiro ler o versículo, depois vamos orar aqui, ó. Se você puder abrir aí para mim, Atos 13, 22. Atos 13, 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Queria que você fechasse seus olhos aí mais um minutinho, vamos orar juntos. Amém, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis aqui a tua palavra, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que ela nunca volta vazia, mas ela cumpre o propósito pelo qual ela foi entregue, Senhor. Senhor, fala com cada um de nós aqui hoje, Senhor, como o Senhor tem falado comigo, Senhor. Toca, Senhor, os nossos corações, traga despertamento, Senhor. Traga, Senhor, uma mudança de mentalidade, Senhor, que a gente possa avançar em direção ao Senhor, em direção ao teu reino, Senhor. Que venha o teu reino sobre nós, Senhor, sobre cada um aqui, Senhor. Toma o teu lugar, Senhor, se mova aqui com liberdade, Senhor, com liberdade, Senhor. Em nome de Jesus, toda resistência, toda aquilo que se levanta contra o Senhor, nós aqui como igreja repreendemos em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor tenha livre acesso às nossas mentes, ao nosso coração aqui hoje, Pai. Toca, Senhor, onde só o Senhor pode tocar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu gosto desse texto, é um texto conhecido, né? Que Deus diz que achou a Davi, né? E sempre que eu falo sobre isso, se Deus achou é porque Ele estava procurando, né? Então Deus estava procurando, Ele fala: olha, achei alguém aqui, segundo o meu coração, né? E a gente pode conjecturar muitas coisas. Por que Deus chamou ele um homem segundo o coração de Deus? E a gente entende que ele era um adorador, né? Foi um dos maiores, ou o maior adorador que a gente vê na palavra, né? A gente vê quantos salmos foram escritos, né? Quanta coisa ele fez ali adorando ao Senhor, que ele foi o maior conquistador da história de Israel, foi o rei que mais conquistou. Assim que ele assumiu o trono, né? Ele começou a guerrear as guerras que o Senhor tinha, e ele conquistou tudo aquilo. E a gente vê tantas características, alguém que sempre se arrependia, que não era perfeito, era humano, mas quando errava, né, era o primeiro ali a se arrepender. Então a gente vê muitas características de Davi para ele ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Mas o que a Bíblia diz, que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ia fazer toda a vontade do Senhor, né? Não que essas coisas que a gente falou estão erradas, né? Provavelmente por causa disso, ele era alguém disposto a fazer a vontade do Senhor. Mas o que o texto diz, olha, eu achei alguém disposto a fazer a minha vontade, né? E é isso que a Bíblia diz. E é interessante que diz que Deus rejeitou a Saul. O que Saul fez? Justamente desobedeceu a vontade do Senhor, né? Então quando o texto diz que alguém desobedeceu e ele achou alguém para fazer a vontade do Senhor, o grande enfoque do texto é falar que, olha, eu achei alguém disposto a fazer a minha vontade, né? E isso me chama muita atenção, porque Deus busca em nós, né, homens e mulheres dispostos a fazer a vontade do Senhor.
A gente entende, a Bíblia diz, né, é clara sobre isso, que Deus nos criou para se relacionar, né? O nosso Deus é um Deus relacional, né? A própria essência dele de ser um Deus triuno, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, aqui que é um mistério que a gente não vai entrar nisso agora, mas a própria essência de Deus já revela que ele é um Deus de relação, né? Então, quando ele criou o homem, ele criou para se relacionar, né? Então ele criou a mim e a você para que ele pudesse se revelar a nós, se relacionar com a gente, né? Revelar o caráter dele, o amor dele. Mas existe algo que não para aí. Deus não nos criou só para isso, né? Quando Deus diz que achou a Davi alguém para fazer a vontade dele, e a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, né, lá em Gênesis 1, o que Deus falou para o homem? Olha, eu criei você para a gente se relacionar. Ele falou isso. É interessante que eu fui descobrir esses dias, né? Eu não sei se todos também vocês sabem, mas a Bíblia diz, né, que quando o homem pecou ali, né, Adão e Eva pecaram, que na viração do dia o Senhor ali apareceu para eles, né, e eles ouviram a voz de Deus e se esconderam. E se criou uma teoria de que todos os dias Deus ia ali. Eu já até preguei sobre isso. Todos os dias Deus ia na viração do dia falar com o homem. E não é que está certo ou está errado, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que naquele dia o Senhor, na viração do dia, apareceu. E provavelmente eles tinham uma comunhão, porque o texto diz que eles reconheceram a voz de Deus e se esconderam, né? Então, assim, eles falavam com Deus. Mas não quer dizer que todos os dias, no exato momento, naquele dia, Deus ia ali, né? Isso para mim foi uma novidade desses dias aí, ó. Mateus me contou, Mateus. Deus ia todo dia. Eu falei, claro que ia, tá na Bíblia, né? Mas não tá, né? Você pode ter essa interpretação aí, não muda nada, né? Mas eu achei interessante esse adendo aí. Mas é claro que o grande propósito do Senhor foi de se relacionar, de se revelar, né? De ter uma grande família. Isso é bíblico, em toda a Bíblia a gente vê esse contexto. Mas a ordem que Deus deu para o homem, quando criou o homem, não foi uma ordem de se relacionar. Porque você não obriga ninguém a se relacionar, né? O propósito do coração de Deus era se relacionar. Mas quando ele criou o homem, ele criou com um propósito. E qual é o propósito? Vamos ler lá, vamos ler juntos aí. Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28. Depois de Deus ter criado tudo, criou o homem, Deus o abençoou, né? Tá lá. Deus os abençoou, ele disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. A ordem que Deus deu para o homem foi uma ordem de governo, né? Volto a falar, Deus nos criou para se relacionar, tá? É a partir desse relacionamento que Deus espera que a gente governe a terra. Mas o propósito para o homem, não o propósito da criação, mas o propósito para o homem era de governar a terra. Sempre foi esse, né? Foi essa que é a única ordem que Deus deu para esse, ó. Não coma da árvore do jardim e governe a terra, né? Tome posse da terra. Eu criei a terra para você. Agora é o seu papel, é o seu propósito de vida, seu propósito de existência é governar a terra. Claro que através de um relacionamento, porque esse era o propósito total, tá? Mas isso muda um pouquinho, né? Porque às vezes a gente acha que vive só para se relacionar com o Senhor, né? E é a partir desse lugar de relacionamento que a gente cumpre o nosso propósito, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui mais na frente, você vai entender. A partir desse relacionamento, a gente tem essa responsabilidade de trazer o reino para a terra, né? Porque não tem nem como a gente trazer, não tem nem como a gente governar se a gente não sabe o que é o governo do Senhor, né? Então, as coisas estão ligadas,
tá? Mas é além do que, né? Às vezes a gente sempre ouvi e não está errado, né? Eu fui criado para adorar ao Senhor, para estar com o Senhor. E é verdade, você foi criado para isso. Mas existe algo mais, existe uma expectativa do Senhor com a humanidade e comigo e com você, né? Porque Deus trata como um todo e Deus trata também como indivíduos, né? Então, quando Deus me criou, Deus tinha uma expectativa de algo para eu realizar nele e para ele, né? Tudo é por ele e para ele. E Deus estabeleceu esse princípio, né? Eu algumas vezes leio esse salmo aqui, 115, né? O versículo 16, mas a gente precisa abrir aqui, que eu não me lembro qual é a versão aqui que eu coloquei. Mas é que eu tenho lido isso aqui porque quando a gente entende isso, muda um pouquinho a nossa mentalidade, né, de ser só um espectador dessa vida e entender que Deus espera algo de nós. E o texto diz, olha, os céus são céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. É como se Deus falasse, olha, tudo é meu, né? Não é errado a gente falar que tudo é do Senhor, que Deus está no controle, mas é como se o Senhor falasse, olha, essa parte aqui, essa terra aqui, ó, eu confiei a vocês. Deus terceirizou o homem, o governo da terra, né? Não foi isso que ele falou lá em Gênesis, olha, governe sobre a terra, é tua, né? É como se você tivesse aí uma grande empresa, você tem uma filial, fala, ó, agora coloquei ali o Henrique para tomar conta disso aí, e eu terceirizei, eu sou o dono de tudo, mas eu quero que você governe sobre a terra. Então o Senhor confiou a mim e a você o governo da terra. Desde o início, isso não mudou, né? Essa foi a expectativa do Senhor a criar a gente, né? E isso é um princípio tão forte que tudo que Deus faz na terra, Deus faz com a ajuda do homem. Com a ajuda não, né? Através de um homem, né? Porque ajudar a gente se atrapalha, né? Mas Deus estabeleceu esse princípio. Eu já vi muita gente falando, mas poxa, mas aí Deus se limitou, né? Como é que é isso? Deus não pode fazer? Ele pode, mas ele escolheu fazer. Deus é Deus, né? Até em Deus a gente quer mandar ele, quer falar, não, isso aí não está certo não. Mas o Deus que é criador de todas as coisas estabeleceu um princípio, que tudo que ele faz na terra, ele faz através do homem. Por quê? Porque ele confiou a terra ao homem. E por isso que existe uma grande batalha, né? Porque Deus confiou a terra ao homem, mas por causa do pecado, o inimigo aí, né, tem governado a terra. E é por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. O que significa isso? Que o maligno tem tomado conta do mundo, do sistema desse mundo que o Senhor tinha confiado ao homem. E por isso que existe uma guerra territorial praticamente, né? Por isso que o Senhor fala, olha, onde você pisar, eu vou te dar. Por quê? Porque não é teu, é do outro, né? Existe uma legalidade que o inimigo ali tomou posse da terra, do sistema desse mundo. Por isso as coisas são tão difíceis e por isso que o mundo é como é, né? Quando alguém te perguntar, poxa, mas se Deus é bom, por que o mundo está como está? Por causa disso. Porque existe um adversário, um inimigo, que há muitos e muitos anos tem governado sobre a terra, né? E a gente ali, a partir da morte, esse era o nosso propósito inicial, desde que Deus criou o homem, né? O homem pecou e o inimigo tomou mais espaço. Mas desde que o Senhor morreu, Ele nos trouxe de volta a Gênesis 2, a esse lugar de governo. Então, o nosso papel hoje, né, continua sendo o mesmo, governar sobre a terra, né? Governar sobre onde o inimigo tem governado, a gente tem que avançar e trazer o governo do Senhor. O que é governar sobre a terra? É trazer o reino de Deus para a terra. Essa foi a oração modelo, né, que a gente chama assim, a oração do Pai Nosso, como é conhecida, né? Senhor, que se seja feita a sua vontade, que venha o teu reino. Então, se a gente precisa orar para que a vontade de Deus venha, para que o reino de Deus venha, quer dizer que ele não está aqui na terra, né? Então, a gente precisa orar, precisa trazer a vontade do Senhor, o reino do Senhor aqui para a terra. Amém? Isso tudo, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender muita coisa. A gente muda a maneira de caminhar, né? A gente deixa de ser um espectador da vida, alguém que está só esperando algo que Deus faça, e Deus está falando, olha, calma aí, eu chamei você para isso.
né? Existe uma responsabilidade sobre você, sobre mim e sobre você, né? E claro, um cuidado, um amor do Senhor, né? A gente nunca perde isso de vista. Mas isso é tão claro na Bíblia, que a Bíblia diz que toda a criação tem uma ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Por quê? O texto continua e diz, porque ela está sujeita, né, à vaidade, ela está sujeita à corrupção. Tudo aquilo que o Senhor criou está sujeito ao inimigo desse mundo, e existe uma expectativa, diz uma ardente expectativa que os filhos de Deus se manifestam. E eu acho interessante esse texto, porque essa palavra, quando diz que os filhos de Deus se manifestam, esses filhos, né, no seu original lá, eu sou um grande conhecedor do original grego, não, mas eu pesquisei, né? Eu já conheci, que eu já tinha ouvido uma vez o pastor Luiz falar sobre isso, mas eu fui confirmar, fui lembrar, né? Huios, sei lá como assim, que significa filhos maduros. Porque a palavra para filhos, tipo assim, aquele que se converteu, aquele que encontrou o Senhor, se tornou um filho de Deus. Aí é outra palavra, aí é técnicos, que seria um filhinho, né? Um filho, né? Todos nós somos técnicos, filhos de Deus. Mas quando a Bíblia diz que existe uma expectativa da criação, que os filhos maduros de Deus se manifestem, é diferente de qualquer filho, né? E o papo hoje é para filhos maduros, né? Hoje é um papo mais profundo, não é mais profundo, né? Mas é para que a gente tenha essa mentalidade, esse entendimento, né? Que a gente tem que ser filhos maduros, né? Porque o filho pequeno só quer o pai só quer o filho, e isso é ótimo, isso é maravilhoso. Quem não gosta de um filhinho pequeno no seu colo? Mas existe um tempo, eu nem ia falar isso agora, mas essa palavra surgiu no meu coração essa vez agora que a Vitória voltou, né? Foi a primeira vez que ela volta, né? Depois, primeiras férias que ela teve, e eu fiquei lembrando da diferença, né? Porque primeira vez que a gente foi levar ela lá no campus, né? Já contei essa história aqui, né? Não foi fácil. E a Diana ficou preocupada 2 meses. Eu, o que é isso, amor? Tudo bem, vai para lá, aqui pertinho. Eu, não, estou preocupado. E eu tranquilo, né? Aí chegou lá no dia da despedida, a Diana tranquila e eu chorando pra caramba. Ela falou, eu me preparei, você não. Nossa, chorei demais. Foi estranho, né? Mas foi uma despedida, né? E foi tão interessante agora que, né, foi um tempo maravilhoso, assim, foi tranquilo. Foi bem melhor do que eu esperava, né? Mas ali foi um rompimento. Mas quando eu fui deixar ela foi até com o meu carro agora a última vez, mas antes de ir ela tinha ido de trem aqui, né? Com o trem aqui, eu fui deixar ela na estação. E foi tão suave, e assim, foi alegre, e a sensação que eu tive era como se fosse uma alegria maior de ver ela cumprindo um propósito. Era uma alegria maior do que eu ter ela do meu lado. É doido isso. Porque é como se Deus falasse, não, a relação não acabou, né? Então, não é porque ela não vai estar colada com você, né? Vai dormir todo dia na sua casa, né? É o contrário, é como se a relação tivesse amadurecido. É como se... E eu sinto às vezes, é como se Deus às vezes pudesse falar assim, ó, agora eu consigo conversar com você coisas mais maduras, né? A gente conversa com ela coisas bem maduras, né? Coisas do reino, coisas que ela tem vivido. E eu achei tão interessante a alegria ser maior de ver ela cumprindo o propósito do que simplesmente estar do meu lado, né? E eu imagino Deus assim. Claro, Deus habita em nós, gente. Não é que não vou ter mais relação com Deus para cumprir o propósito. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que existe uma expectativa do Pai em a gente viver aquilo pelo qual a gente foi criado, né? Não existe só uma expectativa de eu me relacionar com Ele. Isso é maravilhoso. E é através dessa relação que a gente é capaz de cumprir. Sem isso não tem, tá? Então, eu não estou querendo dizer que isso é maior, mas estou querendo dizer que não acaba nisso, né? A vida com Deus, a vida nessa terra não acaba na relação.
Ela começa na relação, sempre vai ser através da relação, mas ela continua. E às vezes a gente acha que o alvo da nossa vida é só se relacionar. Claro, se a gente se relacionar como deve se relacionar, a gente provavelmente vai cumprir o nosso propósito, né? Mas existe algo maior para a gente viver, existe algo maior que Deus conta comigo e com você, né? Existe uma aventura do reino para ser vivida aqui na terra. Amém? Rapaz, eu saí andando aqui, não sei nem onde eu estou aqui no meu esboço. Mas era sobre isso, né? E por isso que Deus diz, olha, eu achei a Davi, eu achei alguém. Por isso que quando Deus vai libertar o povo, né, da escravidão, né, o povo do Egito, Deus fala, olha, achei Moisés. Né? O texto não diz achei Moisés, mas Deus procurou alguém e falou, Moisés, chegou a hora. Gente, que trabalho que deu. Foi 40 anos lá, sendo filho do faraó, 40 anos no deserto. Aí Deus falou, pronto, agora eu achei, agora você está pronto. Agora vamos começar essa obra aqui. Por quê? Porque tudo que Deus faz na terra, Ele faz através de alguém. E eu vou te falar que Deus tem muita coisa para fazer na terra. Então eu te garanto que Ele conta com você, que Ele conta comigo. Quando Deus quis começar de novo, Ele achou Noé. E demorou, né, 100 anos, mais ou menos, né? Mais ou menos, não sei exatamente. Para construir uma arca. Nossa, que trabalho. Mas é assim. Deus faz através de alguém. Né? Porque se Deus confiou a nós, Ele não vai tirar isso. Né? No livro de Isaías, ele fala, olha, quem enviarei? Ou seja, Deus estava procurando alguém. Isaías levanta o braço, ó, envia-me a mim. Né? Ele respondeu ao chamado, ele respondeu a chamada aí. Deus estava perguntando, olha, tem uma necessidade, a quem enviarei? Isaías, opa, envia-me a mim. Eu estou aqui, Senhor. E o Senhor fez ali uma grande obra, foi um grande profeta que profetizou sobre a volta do Senhor, né? Sobre a vinda do Senhor. O próprio Jesus, né? É a grande manifestação dessa obra feita entre homem e Deus, né? Porque agora chegou um momento que existiu a maior obra da história, né? A obra da salvação. A maior obra a ser realizada. E Deus procura na terra e não há ninguém na terra que possa realizar. Olha como isso é tremendo. Só que como Deus estabeleceu um princípio, que Ele precisa de carne e sangue, que tudo que Ele faz na terra, Ele faz através de alguém. Se não há ninguém na terra para fazer isso, Deus se fez carne. Deus se fez carne porque era exatamente essa manifestação, né, de alguém na terra para realizar a obra de Deus. Deus não poderia ter feito lá um outro plano que eu não precisasse disso? Poderia, mas Ele estabeleceu um princípio, a terra é dos homens. Então, para realizar essa obra, tem que ser através de um homem. Então, Deus se fez carne, Jesus veio à terra, 100% Deus, 100% homem. Só que apesar de ser 100% Deus, a Bíblia diz que Ele se desfez dos seus atributos de Deus. Então o que Ele fez na terra, Ele fez como homem. Porque se Ele tivesse feito como Deus, não teria mérito, né? A gente não poderia fazer o que Ele fez como Ele falou, porque Ele fez como homem, né? Cheio do Espírito Santo, mas era uma obra do homem. Então essa é a maior personificação desse conceito, que tudo que Deus faz na terra, Deus faz através de um homem. Até a obra da salvação, porque não tinha quem escolher, não tinha quem, achei alguém, sem pecado, não tinha. Então vamos criar alguém, mas a gente vai fazer através do princípio, porque quando Deus estabelece um princípio, Ele cumpre o princípio, ainda que pareça difícil, né? Ainda que pareça muito mais difícil, mas essa obra foi realizada, glória a Deus por isso, e a partir dessa obra a gente se coloca nesse lugar de novo. De Gênesis 2, né, nesse lugar de governo, nesse lugar de autoridade. E a partir daí Deus fala, agora vamos recomeçar. Lembra aquilo que eu falei lá no início? Vamos voltar, agora vocês têm autoridade. Agora vocês não são mais vítimas dessa circunstância. Não são mais vítimas do pecado. O pecado não governa mais sobre a sua vida. Agora você consegue, vamos lá. Quando Deus fala, vamos lá meu filho, você consegue. É o motivador, olha aí. Diana fala que eu sou um motivator, né? Que eu falo, vamos que dá.
né? E aí o Senhor ali falou, vamos que dá. E é tão interessante esse entendimento, né? Porque Satanás, quando vai tentar Jesus, né? Lá no pináculo do templo, primeiro esse entendimento de que ele tem governado sobre a terra, porque ele fala, se prostrares a mim, todos esses reinos eu te darei. E você não vê Jesus falando, mas quem falou que é seu? Né? Jesus podia falar, mas quem falou que é seu? Isso é tudo do meu Pai. Ó. Jesus respondeu com a palavra ali, só o Senhor adorarás. Mas existia um entendimento, e existe um entendimento que esse mundo tem sido governado pelo inimigo. Mas existe uma outra tentação que eu acho muito interessante dentro desse contexto. Que Jesus, o Satanás fala, mas se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem. Satanás queria tirar o homem da equação. Né? Jesus podia falar, eu sou filho mesmo, transforma em pão e você sai daqui que eu te dou-lhe um mata-leão aqui e acabou a conversa. Né? Mas ele precisava vencer como homem, para que a gente soubesse que é possível vencer como homem. Porque se ele não vence como homem, a gente não poderia vencer como homem. A gente não teria quem se espelhar. E é muito interessante porque o inimigo tenta tirar a humanidade de Deus, né? A humanidade de Jesus, né? Se você é filho de Deus, Jesus responde, nem só de pão viverá o homem, eu te venço como homem, eu estou em jejum como homem, e eu te venço pela autoridade da palavra como homem. Isso é poderoso, né? Porque a gente pode se colocar nesse lugar. Porque se ele se vence como Deus, a gente não tem como se colocar no lugar dele. E por isso que a Bíblia diz que a gente pode fazer obras maiores que a dele, né? Como a gente poderia fazer algo maior do que a dele se ele tivesse feito tudo como Deus? Não, ele fez tudo como homem. Um homem cheio do Espírito Santo. Amém? Nem só de pão viverá o homem. Isso foi uma introdução de um conceito muito importante que tem enchido a minha vida. Em cada situação, em cada circunstância que eu me encontro, eu tento me posicionar, né, como alguém, como um representante do reino na terra. Né? Eu não vou falar sobre isso aqui hoje, mas eu já estava até escrevendo sobre essa questão de ser embaixador de Cristo, que a Bíblia fala, né? E é literalmente isso que nós somos, um representante de Cristo na terra. Alguém que anda com as credenciais do reino, né? Alguém que pode viver de acordo com a lei do reino e não com a lei desse mundo. Mas quando eu entendo tudo isso, eu percebo que andar com o Senhor é muito mais um entendimento da qual é a minha responsabilidade do que qual é o meu direito. O filho maduro, ele sempre quer saber qual é a responsabilidade dele. Só que o problema do mundo de hoje é que todas as pessoas querem os seus direitos, né? E existem direitos, né? A Bíblia diz, se vós sois filhos, sois herdeiros. Então, existe uma herança, a gente não pode falar contra a herança, a gente vive de acordo com a herança. Sou muito abençoado por essa herança, né? A gente, de maneira alguma, é contra a herança, é contra a bênção, é contra o favor de Deus, isso é bíblico. Pelo contrário, porque se no reino de Deus tem tudo isso, e se eu vivo aqui na terra com tudo isso, isso tá de acordo com alguém que é um representante do reino de Deus na terra. Então a gente não é contra a herança. Mas a palavra também diz que o filho, enquanto como é que diz? Eu anotei aqui, ó. O herdeiro, enquanto é menor de idade, em nada se difere de um escravo, né? Porque apesar de ter tudo, não pode usufruir. Então não adianta eu saber que sou herdeiro, né? A gente vive assim, eu sou filho do rei, né? Tem um monte de gente que adora falar isso e é verdade, né? Meu pai é dono do mundo, é verdade. Mas o texto diz, enquanto a gente não amadurece, enquanto a gente não entende a nossa responsabilidade nessa equação, a Bíblia diz, e nada se difere do escravo, ou seja, não pode usufruir de nada. Então, o entendimento da responsabilidade faz com que você viva a herança.
Então a gente não é contra a herança, é o contrário. Quanto mais eu entendo a responsabilidade que o Senhor colocou sobre mim, né, sobre cada um de nós, né, a expectativa que existe da criação e do Senhor sobre a minha vida, mais eu sou capaz de viver a herança do Senhor. Mais eu sou capaz de viver a realidade do céu na terra. Né, porque eu estou vivendo como alguém que entendeu. Estou sendo um herói, sei lá como fala, um filho maduro do Senhor. Amém? Glória a Deus. Agora que eu ia falar a parte da vitória, olha aí, tô sem o protocolo aí, ó. Eu já falo aí, porque foi muito tremendo esse entendimento mesmo, né, de assim, a gente tem essa infantilidade, ou normal, né, a gente quer estar sempre junto, e isso é bom, né, mas não existe nada melhor do que a gente ver um filho frutificar, né, um filho amadurecer, um filho chegar aonde a gente tem a expectativa que ele chegue. E essa relação, gente, vai mudar, claro, né? Sempre vai mudar, provavelmente, né? Vai ter a família dela, mas a gente sempre vai ser o pai, sempre vai ser a mãe, né? Eu vejo hoje a Diana fala mais com ela do que antes, talvez, todos os dias ali no telefone, compartilhando as coisas do reino, aquilo que ela tem vivido lá. Isso é tremendo, né? Isso é você acompanhar a maturidade, se alegrar, saber que parte do trabalho foi feito, saber que agora, né, ela está nas mãos do Senhor e vai continuar sendo feito, porque o Senhor não falha. Mas agora ela tem responsabilidades que ela não tinha. Né? Enquanto ela não tiver essas responsabilidades, ela não vai conseguir viver algumas coisas. Existem coisas que só se pode viver na responsabilidade. Né? Existem lugares que só se pode entrar depois de maior de idade, não é isso? Tem que mostrar a carteirinha lá. Senão nem entrar não entra. Né? Existem coisas nessa vida e no reino que só se vive, só se entra depois que você entende a sua responsabilidade. Continua sendo filho, continua sendo cuidado, continua sendo amado, né? Continua sendo paparicado pelo Senhor, porque a gente tem um bom pai. Mas a gente vai deixar de viver algumas coisas se a gente não entender, né, o nosso lugar no reino, né, entender quem a gente é no Senhor. Né. Entender que a vida não gira em torno do nosso umbigo. Né. Isso é bem melhor, gente, vou te falar. Quando você começa a viver sem achar que tudo em relação a você, só você tem problema, que Deus não está vendo, mas você começa a viver entendendo que você já tem tudo no Senhor, né? E aquilo que Ele precisa, Ele pode contar com você. Mas Deus precisa de alguma coisa? Ele se fez precisar por amor, Ele não precisa. Mas lembra que Ele estabeleceu um princípio, que tudo que Ele faz na terra, Ele faz através de alguém. Então, Deus sem precisar, escolheu precisar por amor de mim, por amor de você, querendo que a gente faça parte do grande empreendimento do reino. Gente, isso tudo vai passar. A gente não pode perder isso de vista, né? A gente sempre perde, né? E a gente, meu Deus, como é minha vida difícil, meu Deus, como eu estou trabalhando. Gente, é verdade. Quantos são os desafios? Nada disso é mentira. Mas a gente não pode perder de vista que a gente faz parte de um reino que é muito maior do que isso. De um pai que nos ama muito mais do que o nosso próprio pai. Que tem cuidado de nós, Ele conta com a gente. Algumas coisas difíceis a gente passa para que Ele possa nos preparar um pouquinho, para que a gente possa cumprir a expectativa que Ele tem. Quando a gente tem uma perspectiva maior de tudo isso, as coisas diminuem, os problemas diminuem, né? O seu problema não é o maior problema do mundo. O Criador do mundo sabe que você tem esse problema e Ele te ama mais do que você mesmo, mais do que qualquer um. Ele está vendo isso. Né? Quantas vezes você não está vendo? Ele fala, estou vendo, está tudo bem. Parece que não está tudo bem, mas está tudo bem. Né? É uma questão de confiança, né? É uma questão que existe um propósito maior do que simplesmente a gente estar com Ele, né? Eu lembro quando a gente foi casar, eu e a Diana, né? Eu creio realmente que o casamento é sempre unir propósitos, né?
gente não pode falar, ah, não, Deus escolheu. Eu creio que existe né, Deus nos dá sempre a liberdade de escolha, mas eu, como não sabia escolher, tenho a liberdade de orar e falar, Senhor, escolhe para mim que eu não sei escolher. Já fiz umas escolhas aí que não faz sentido, né? A gente não sabe. Então, o nosso Pai, que é um Deus bom, pode nos ajudar nisso, né? E eu tive muita clareza que Deus queria que eu casasse com a Diana, quando a gente casou, né? Eu creio que se você ainda não casou, você pode buscar isso, que eu creio isso ser de Deus, né? Não é Deus que escolhe, mas Ele pode, como um bom pai, te direcionar a tomar uma boa escolha, né? E uma das coisas que a gente tinha muita clareza é que Deus estava unindo propósitos. Ou seja, o meu objetivo do casamento não é só me relacionar, né? A gente casa, claro, um ama o outro, quer viver uma vida junto. Mas existe um propósito ainda acima disso, né? E muitas vezes, se Deus entende que essa relação vai ser contra esse propósito, provavelmente, no meu caso que pedi orientação para Deus, Deus vai falar, não, essa aí não vai te ajudar a cumprir o seu propósito, nem você a cumprir o propósito dela, né? Então, existe algo que, a relação é maravilhosa, a gente tem, né? A gente vive aí mais de 20 anos de casado, mas eu não casei só para ter intimidade, é isso que eu quero falar. Você não se relaciona com o Senhor só para ter intimidade. Essa é uma boa parte, é a melhor parte. Esse é o propósito inicial. É através desse propósito que a gente cumpre o propósito maior, né? E a gente tem, né? As nossas filhas são fruto disso, né? E todas as pessoas que a gente tenta influenciar, né? Porque o governo do Senhor é a influência do Senhor na terra. Quando a Bíblia diz para a gente governar, não é para você virar o governador da sua cidade. Pode ser, né? Seria, né? Pode ser o prefeito, o governador. Se não você virar o chefe da sua empresa, ou então tem que ser dono, já que Deus mandou o seu governo. Não é nada disso, gente. Tudo isso pode ser, e provavelmente acontece quando a gente vai amadurecendo no Senhor, porque o Senhor nos coloca em lugares onde a gente pode influenciar mais, né? Quanto mais você influencia, Deus fala, não, beleza, então você consegue influenciar aqui um número maior de pessoas, né? E é o Senhor que promove, é o Senhor que faz, né? Então, entenda bem que quando eu digo, né, que é governo, não quer dizer que você tem que ser dono de tudo, né? Você tem que estar onde o Senhor quer que você esteja. Amém? Eu queria que você saísse daqui hoje, né, com esse coração, né, ardendo para fazer a vontade de Deus. Porque eu creio que quando Deus diz que achou Davi um homem segundo o coração de Deus, Deus achou alguém que estava disposto e querendo fazer a vontade de Deus, né? Porque o que Moisés fez? O que Deus achou em Moisés? Moisés lá tentou, né, defender o pessoal do povo dele lá, matou o egípcio, né? Ele teve ali um ímpeto de libertador ali, né? Que injustiça é essa aqui? Eu vou te matar, vou matar o cara, né? E aí depois ele fugiu, né? Existia em Moisés ali um ímpeto de libertador, ainda que da maneira certa, fazendo a coisa errada, né? Então eu creio que quando Deus diz que achou Davi, Deus achou alguém com ímpeto de fazer a vontade de Deus. Provavelmente aquilo que Davi orava era, Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Como é que eu faço a sua vontade? O que o Senhor quer de mim? E aí Deus fala, opa, achei alguém ali orando, não pedindo só para ele, mas querendo fazer minha vontade. Achei a Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E gente, Davi fez muita coisa errada, tá? Né? Matou, traiu, tiveram várias consequências daquilo que ele fez errado. Mas esse texto está lá em Atos, ó, lá no Novo Testamento. O escritor de Atos foi colocar isso aí, ó, porque Davi nunca deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, disposto a fazer a vontade de Deus. E o que o Senhor espera de nós é só um coração disposto a fazer a vontade dEle. Só um coração disposto a entregar tudo para Ele e saber que Ele tem cuidado de nós. Existe uma expectativa do Senhor, em que a gente se levante mesmo, que a gente se levante como filhos maduros, como filhos responsáveis. Eu preguei uma vez
né, sobre uma palavra que a Déia me deu da múmia paralítica. Tem que pregar de novo, foi um marco na minha vida. Tem tudo a ver com isso, né? Lembrei disso agora, porque é exatamente isso, né? Eu dei um outro foco quando eu preguei sobre isso. Mas o foco era literalmente esse. Ela teve uma visão e ela me via dentro de um berço e ali o Senhor cuidando de mim. E eu muito feliz com o Senhor cuidando de mim e o Senhor feliz comigo ali, né? E me pegava no colo e tal. Só que ele me botava para andar e eu não conseguia caminhar direito. E aí existia ali tinha uma roupa mecânica externa ali que me ajudava a caminhar, mas eu não conseguia caminhar direito. E aí ele me botava de novo ali no berço. E aí o Senhor ficava meio feliz da minha confiança nele, feliz do relacionamento. Mas é como se ele falasse assim: poxa, eu tenho tanta coisa para você. Assim, sai desse berço. Né? Tá tudo bem, você cuida de mim, você me ama, né? Mas eu tenho algo mais para você. Né? Eu não me lembro dos detalhes exatamente, eu tenho isso escrito. Foi um marco na minha vida. Porque eu por muitos anos andei assim: olha, Senhor, eu te amo. E eu amo mesmo, desde que eu me converti. Eu digo que eu né, alguns falam, uns vão pela dor, outros pelo amor. Eu fui pelo amor. Eu nem achava que eu era infeliz na época, sinceramente. Depois eu descobri que eu era. Mas na época eu vivi uma vida normal de jovem ali, fazia minhas maluquices, né? Lógico, né? Depois eu fui tendo consciência de tudo, né? Mas na época eu nem achava, estava tudo bem, um jovem classe média, estudava, trabalhava. Mas quando eu me encontrei com o Senhor, foi aqui assim, amor à primeira vista. No dia que eu fui na reunião ali, eu falei: nossa, esse é Deus, eu encontrei. Eu não posso mais viver sem isso. E ainda que eu continuei nas maluquices, eu sabia que ali era Deus. Então eu sempre digo que eu sempre fui apaixonado pelo Senhor desde o início. Mas chegou uma hora que Deus falou: olha, não é só isso, isso é bom. Isso é o principal, você tem o principal, mas eu quero que você ande, né? Eu quero que você caminhe, eu tenho coisas para você. Enquanto você tiver e o que ele falou era assim: é que você tem uma maneira errada de pensar como eu ajo, né? Você lembra disso? É que eu achava que era só isso, né? E tudo que Deus fosse fazer, Ele ia fazer, tipo assim. Às vezes a gente pensa: ah, se for a vontade de Deus, vai acontecer, né? Quantas vezes a gente fala isso? E Deus falou: não, não é isso. E Deus falou: ó, vai que eu vou com você, vamos junto, a gente está junto. Não quero que você fique deitado no berço, tá tudo bem, a gente se ama aqui, mas vamos caminhar. Ninguém quer ter um filho velho em casa, gente, sem fazer nada, né? Isso não é alegria. Acontece às vezes, a gente ajuda, não, né? Nada. Mas o objetivo do pai e da mãe não é que o filho tenha 40, 50 anos, esteja em casa ali e não possa fazer nada, não possa realizar nada. Isso não é alegria. O Senhor também não tem essa alegria, né? Ele vai te amar igual, como um pai vai amar igual, não muda nada. Mas a expectativa do pai é outra. A expectativa da criação é que a gente assuma a responsabilidade de filhos maduros. Amém? Então eu queria orar. Queria que o pessoal do louvor me ajudasse aqui, alguém. Eu quero primeiro orar. Queria que você fechasse seus olhos aí, para que haja um despertamento do nosso coração. Talvez você está aqui ferido. Talvez você preferiu ouvir que você tem muitos direitos, e você tem. Talvez você esteja cansado de responsabilidades. Às vezes cansa. Mas a palavra diz que o fardo do Senhor é leve, é suave, não é pesado. Não é pesado. Pesado é viver sem Ele. Amém, Senhor. Quero começar aqui, Senhor, colocando o nosso coração aqui diante do Teu altar, Senhor. Senhor, nos desperta, Senhor, para o Teu reino, Senhor.
Que a gente possa ver o invisível, Senhor. Que a gente possa ver o invisível, Senhor. Que a gente pare de olhar só para o nosso umbigo, só para as nossas dores, como se a gente fosse, Senhor, coitadinhos nesse mundo, Senhor. Mas que a gente se enxergue como o Senhor nos enxerga, Senhor. Filhos maduros, valentes, dispostos a fazer a vontade do Senhor, Pai. Senhor, ache em nós como achaste a Davi, homens segundo o seu coração, homens e mulheres segundo o teu coração, ache em nós, Senhor. Senhor, que haja um despertamento, Senhor. Toca no nosso espírito, nos desperta para essa verdade, que o Senhor conta conosco, Senhor. Que existe uma batalha nesse mundo, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós cantamos isso hoje, Senhor, porque se o Senhor venceu, nós podemos vencer, Senhor. Nós podemos vencer, Senhor. E eu queria fazer um segundo apelo aqui. Porque se a gente crê nisso tudo, se a gente fala isso tudo, a gente precisa viver a realidade do céu na terra, né? Porque senão fica só uma história bonita, né? A gente precisa ver a manifestação do reino na terra, porque é sobre isso que a gente está falando. Que existe um reino que é superior, que o Senhor confiou a nós, para trazer à existência a realidade desse reino na terra. E eu queria orar, se você está precisando de uma intervenção desse rei, de uma intervenção desse reino, que é ilimitado. Esse reino não funciona de acordo com a economia desse mundo, né? É como a embaixada, né? O embaixador dos Estados Unidos no Brasil não está preocupado se o Brasil vai entrar em crise. O salário dele não depende do Brasil. O Brasil pode explodir, né? Se for o caso, né? Pode acontecer a crise que for, que o embaixador está guardado pelos Estados Unidos, né? O embaixador lá. E assim a gente, por isso que a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. A gente está guardado. Existe uma provisão que é de acordo com o céu, não é de acordo com a economia do país ou do mundo. Existe uma segurança que é de acordo com o céu, não é de acordo com as coisas desse mundo. Existe uma saúde que é do céu. E se você tem alguma coisa que você precisa de uma intervenção do Senhor, uma resposta, eu queria orar por você hoje. Queria chamar o Luiz aqui também, né? Ele está com uma dor no ombro aí. E Luiz, vem aqui que eu queria orar com você aqui, Luiz, meu querido. Ele machucou aqui a omoplata, né, Luiz? Saiu do lugar e a gente vai orar como representante do céu, segundo o que a palavra diz, né? Que a gente poderia fazer isso em nome do Senhor. É uma comissão que Ele deu à igreja, deu a mim, deu a você. É uma responsabilidade que a gente tem de trazer uma realidade do céu na terra. Isso não quer dizer que Ele não pode ir no médico, que Ele não vai cuidar, nada disso. Mas quer dizer que existe uma solução do céu que pode e que vai vir na terra hoje. E se você tem alguma outra questão, vem aqui que a gente vai orar também. Mas eu queria que a gente orasse como igreja pelo Luiz aqui, pelo ombro dele. Vamos colocar as mãos sobre ele ali. Amém, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Vem sobre a vida do Luiz, Senhor, sobre o ombro dele, Senhor. Coloca tudo no lugar agora, Senhor, em nome de Jesus. Tudo que está fora do lugar, Senhor, toda inflamação agora, Senhor, como igreja do Senhor, como representantes do céu na terra, Senhor, nós declaramos a cura completa, em nome de Jesus, em concordância como igreja. Declaramos que o ombro volte ao lugar agora, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Continua orando, em nome de Jesus. Tira toda a dor, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos. A gente queria continuar orando, tá? Se você tem alguma coisa que você precisa de uma resposta, o Mateus orou aqui mais cedo, né? Vamos orar de novo sobre essa questão dos documentos. A gente sabe o quanto é importante. Não existe limite para o Senhor, gente. Não existe limite para o Senhor em nenhuma área, né? O Senhor pode mover a pessoa certa, pode fazer com que o
o investigador certo lá do processo pega o seu processo, pode escolher lá no meio de todos lá, pegar e pode tocar. Deus não está limitado a nada, gente. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez eu oro, assim como o Mateus orou aqui, Senhor, que o Senhor toque, Senhor, nessas circunstâncias, todos aqueles que têm uma expectativa, Senhor, do processo, que já deram entrada, que estão procurando um caminho, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor traga intervenção, traga milagre, Senhor. Faz aquilo que ninguém pode fazer, Senhor. Nós entregamos essa situação nas Tuas mãos, Senhor. Nós tiramos todo o peso do nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Tira todo o medo, Senhor, tira todo o medo, Senhor. Entregamos no Teu altar, Senhor, seja feita a Tua vontade. Toca, move as águas, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queria que você cantasse comigo essa canção, né, de entrega, de um anseio por servir, de ser essa parte que o Senhor espera, né, que a gente seja aqui na terra. Amém. Se você pudesse colocar de pé, enquanto ela canta, enquanto a gente canta, queria que você se colocasse diante do Senhor e, como foi pregado aqui sobre a maturidade, né? Assim, Senhor, eu quero ser filho, mas não apenas filho, eu quero ser um filho maduro, com quem o Senhor pode contar. Então que o Senhor encontre lugar para fazer a obra dele, e que você hoje tome um novo passo de responsabilidade daquilo que o Senhor te deu. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira
Restaura, Senhor, hoje na vida de cada um aqui, Senhor, os teus planos, os teus propósitos, Senhor. Restaura na vida de cada um os teus sonhos, os teus caminhos, Senhor. Oh, Pai, restaura, Senhor, em nós, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Restaura em nós a confiança de que o Senhor tem direção, de que o Senhor tem palavra, de que o Senhor tem a resposta certa, Senhor. De que nenhuma decisão vem de médico, nenhuma decisão vem de juiz, mas vem da Tua boca, Senhor. Restaura em nós a confiança, Senhor, na Tua palavra, daquilo que vem do alto, Senhor. Restaura em nós, Senhor, o desejo de ser guiado por Ti, Senhor, de ser usado por Ti, Senhor, de ser um agente do céu aqui na terra, Senhor. Nos conduza, Senhor, nesse processo de amadurecimento, de conhecimento da Tua vontade, Pai. Restaura, Senhor, restaura, cura, Senhor, cura-nos, Senhor. Senhor, restaura os casamentos, Senhor, restaura as famílias, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Eu creio que o Senhor quer restaurar e renovar a nossa esperança de ser guiado por Ele. A gente sabe, e saber isso tudo isso é muito importante. Mas o sinal de que a gente está amadurecendo é quando a gente vive, ainda que a gente não esteja vendo. É quando a gente faz, ainda que a gente não esteja sentindo. É quando a gente crê que a presença do Senhor, ela é real. Ainda que eu não tenha nenhum arrepio, ainda que eu não veja nenhum anjo descendo, Ele está aqui, Ele é poderoso, Ele continua agindo, Ele continua se movendo, Ele continua agindo com poder, Ele continua te amando acima de tudo, Ele continua nos amando e oferecendo a vida dEle em favor de cada um de nós. Ele continua nos perdoando, Ele continua nos conduzindo, e Ele continua contando com cada um de nós. E algo muito importante, aquilo que o Senhor te deu é importante. O que o Senhor te deu importa. A maneira como o Senhor te fez importa. A maneira como o Senhor te fez cumpre um propósito. Se Ele te fez mais tímido, isso é importante, cumpre um propósito e vai alcançar pessoas com essa sua maneira. Se Ele te fez mais alegre ou mais introvertido, não importa, mas assim como Ele te fez, Ele tem um propósito para te usar. Tem pessoas que precisam ser alcançadas pelo amor que Ele derramou na sua vida. O teu abraço importa, a sua maneira de falar importa, aquilo que Ele te deu é importante, a maneira como você age importa. E isso de verdade, e não tem algo que é mais importante do que o outro, né? Tem irmãos aqui que o abraço é mais aconchegante do que o de outro, né? Porque o Senhor fez assim. E tem outros que você olha, o sorriso do outro já te alegra, né? Você chega às vezes meio triste, aí olha para o sorriso de alguém e já te anima, né? O Gu era chamado de sorriso quando ele se converteu, né? Ele chegava sempre rindo, né? Não importava a circunstância. Reginaldo dá um abraço, a gente já se sente bem. Ele chega lá no café dos homens, já chega abraçando todo mundo. Cada um tem uma característica, e aquilo que o Senhor te deu é importante e faz a diferença na vida de alguém. Não menospreze aquilo que o Senhor te deu. Às vezes o Senhor te deu sabedoria, palavra de sabedoria, de conhecimento, de instrução. Use. Senhor, continue agindo, falando, se movendo. Que durante essa semana a gente consiga dar um passo na maturidade em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus.
Queria relembrar aqui, para quem não estava aqui no início, no próximo final de semana, o building aqui vai estar fechado para a reforma do ar-condicionado. Então o nosso culto vai ser na quinta-feira à noite, às 8 da noite, tá bom? Avisem aos outros, por favor. Uma coisa que, antes que eu esqueça, agora a gente vai pedir para os pais, assim que acabar o culto, a primeira coisa, antes de você começar a conversar, vai lá e pega a sua criança para a professora poder terminar de fazer as arrumações que ela precisa, tá? E para a gente ter certeza que a criança já está com os pais, tá bom? Vamos tentar fazer disso sempre na rotina. Então tá bom, a partir de hoje os pais buscam as crianças, tá bom? Para facilitar a nossa organização. Senhor, nos leve em paz e segurança, guarda cada casa, cada família, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus.